Ó. Pão aí, ó. Parabéns, viu? Tem coisa mais cheirosa do que pão fresco saindo do forno. Aquele cheirinho que você vai na padaria de manhã, você vai buscando só o cheiro. Você vai atrás só daquele cheirinho assim de pão no forno. Quer ter esse cheiro aí na sua casa? Quer aprender a fazer um pão totalmente livre de qualquer conservante químico, de qualquer ingrediente aditivo químico? Um pão totalmente saudável, que você sabe exatamente o que você colocou, como foi feito e principalmente aquele pão que você come e não te dá azia, aquele pão que você come e não te dá má digestão? É o vídeo de hoje, então bora lá. Toca, avental, lava a mão, roda a vinheta! Fala, meus queridos e minhas queridas, bora começar aqui o nosso processo. Essa primeira etapa, ela não tem muita dificuldade e ela não tem muita exigência no preparo. É basicamente misturar os ingredientes numa sequência lógica. O principal aqui, gente, vai ser a questão do tempo de espera para poder essa massa pré-fermentar, certo? É aí onde está o pulo do gato, é aí onde é importante a gente ter paciência e esperar, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui água a temperatura ambiente. O importante é que essa água aqui não seja diretamente da torneira, porque o cloro vem muito ativado. Então pode ser uma água de filtro, uma água mineral, até mesmo a água da própria caixa d'água. Mas o importante é que ela esteja com o cloro mais baixo, ok? Porque o fermento ele é uma célula. Então se eu tiver com o cloro muito ativo aqui, pode ser que eu mate um pouco do meu fermento. Então bora lá. Água a temperatura ambiente, eu vou adicionar, eu estou utilizando o fermento seco, mas pode ser o fermento fresco também, certo? Coloquei o fermento, eu vou misturar para que esse fermento dilua com facilidade, tá, gente? Aqui eu estou formando a minha colônia de fermentação. E não precisa adicionar mais nada além do fermento, a água e a farinha de trigo. Essa farinha aqui eu estou tirando dos 500 gramas da receita. Eu não estou colocando a mais. Então não coloquem 500 mais 200, não. Eu vou colocar bem explicadinho na descrição do vídeo como fazer a esponja, que é o nosso pré-fermento, e como fazer o restante da receita, certo? Lembrando, tá tudo pesadinho naquela balancinha lá, que vocês já sabem. Então, diluir o fermento, eu vou adicionar a farinha de trigo. Como eu expliquei, não precisa muita técnica, não precisa saber muita coisa não. A farinha foi toda absorvida, aliás, a água foi toda absorvida pela farinha e o fermento já estava muito bem diluído. Então isso daqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar fermentar tampado e a gente vai deixar a temperatura ambiente por pelo menos aí de 1 hora a 6 horas a temperatura ambiente. Bora lá, meus queridos e minhas queridas, vamos aproveitar esse tempinho enquanto a nossa esponja está lá fermentando e vamos entender o que é isso daí, porque se você não souber para quê, porque você não vai querer fazer. Primeiro ponto, certo? Isso é um processo de pré-fermentação. Não é um processo novo, não sou eu que inventei, tem muita biografia que depois eu falo aí um pouquinho sobre algumas biografias de panificação que eu adoro como material de estudo. Então já é um processo que vem sendo utilizado há muito e muito tempo e que era utilizado há muito tempo, porém foi esquecido para que se produza pão em um tempo menor e em larga escala. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é uma técnica de pré-fermentação, ok? Para que ela serve? Primeiro, para melhorar as características sensoriais do produto, sabor, aroma, textura e por aí vai, além também do tempo de vida útil. Se fosse um pão sem conservante e sem esse processo, ele não duraria tão bem. O segundo ponto é para melhorar a característica de saúde desse alimento. Como assim, uma característica de saúde? Sabe aquele pão que você come, fica inchado, dá azia, má digestão, e você não consegue comer mais do que um?
Pronto, não é esse o pão que a gente vai fazer aqui. Pelo contrário, nosso pão vai ser aquele pão que você vai consumir e ele vai ter uma boa digestibilidade. Vai ser aquele pão que você vai consumir e não vai te dar azia. Porque durante esse processo de pré-fermentação, os açúcares de cadeia maior, eles são totalmente consumidos, ou boa parte deles é consumido pelo fermento, devido aos processos enzimáticos que acontecem nesse tempo de pré-fermentação, que eu não vou estar falando agora, porque mais pra frente eu vou estar fazendo vídeo sobre isso daí. O outro ponto também é que a gente vai deixar um tempo de fermentação adequado. E outra coisa, ele também ajuda muito para quem está utilizando farinha doméstica, como eu utilizei aqui nesse vídeo. Eu estou utilizando farinha tipo 1, farinha de uso doméstico, aquele pacotinho de 1 kg que você compra no supermercado, que não é o mais indicado para se fazer pão. Para se fazer pão é a farinha tipo 2 ou farinhas importadas, que hoje está bem mais fácil da gente encontrar. Então vamos entender que esponja é um processo de pré-fermentação, melhora muito as características sensoriais do meu pão e melhora também a saúde dele para me fazer bem. Eu sofro muito com isso, então sempre que eu quero comer pão aí com tranquilidade, eu faço o meu pão. Então, bora continuar. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar a massa e fazer o processo de mistura e desenvolvimento dessa massa. Então, eu tenho aqui a nossa esponja, que ficou 2 horas fermentando. Quando vocês abrirem aqui, vocês vão perceber que vai estar um cheiro bem forte de álcool, um cheiro azedo. Vai ser tão forte que você vai até salivar um pouco por conta da acidez. E outra coisa que vocês vão perceber, ó, olha aqui, ó, nessa parte aqui, o tanto de bolhas, ó. Ele é como se fosse assim, uma teia de aranha, ó. Tá vendo, ó, as bolhas que formaram? Esses são os bolsões de ar que se formam durante a fermentação. E outra coisa interessante também é que a massa vai estar muito elástica, ó. Olha a elasticidade dessa massa, ó. E isso ajuda muito, gente, o nosso pão. Ok? Então vamos continuar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai terminar de adicionar os ingredientes líquidos, no caso então o ovo. Aí você diz assim, mas Ribamar, ovo tem gordura na gema. Mas boa parte dele, gente, é água da clara. Então a gente pode considerar como ingrediente líquido. O restante da farinha de trigo. Por que eu estou fazendo dessa forma? Eu tenho aqui a minha esponja, que é basicamente a água com farinha e o fermento. Então permitir que a minha farinha se hidratasse o máximo possível. E agora eu estou dando continuidade nessa hidratação, adicionando o ovo, que é o último ingrediente líquido, o restante da farinha, para que todo mundo agora se absorva e você tenha uma massa bem hidratada. Ok? Quanto mais hidratada e quanto melhor hidratada tiver essa farinha, gente, melhor vai ser a formação do glúten e mais maciez, mais volume eu vou ter no meu pão. A massa está ficando mais resistente, provavelmente eu vou ter que adicionar mais um pouquinho de água. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesar essa água. Aí você fala assim, mas Ribamar, a tua receita não estava balanceada? Sim, gente, estava balanceada, mas pode ocorrer de exigir um pouco mais de água. Trabalhar com farinha é você trabalhar com absorções diferentes. Então pode acontecer da massa absorver mais ou absorver menos, dependendo do dia. Esse processo também ele ajuda muito. Então o que foi que eu fiz? Adicionei mais 20 gramas de água. Não vão colocando água na doida não. Pronto, percebi que a farinha terminou de absorver. Eu vou adicionar os ingredientes secos. O que eu tenho aqui? Sal, açúcar e leite em pó. Ribamar, não poderia ter colocado logo no início junto com a farinha de trigo? Não, porque todos esses ingredientes eles absorvem água para eles. Então o que aconteceu? Eu precisava hidratar a farinha. Se eu colocar um outro ingrediente que vai absorver água também, vai ficar a farinha brigando para absorver água, os ingredientes brigando para absorver água,
e ninguém vai conseguir se hidratar da melhor forma possível. Então primeiro hidrata a farinha, logo em seguida a gente entra com os ingredientes secos. Vocês vão perceber que quando adicionar o açúcar, a massa vai dar uma leve amolecida, porque o açúcar ele retém umidade. Então o que ele faz? Ele deixa a massa mais molinha. Mas não vai ser necessário enxugar essa massa não, tá? Pelo contrário, a gente viu que ela fez foi absorver mais líquido e ainda tem a gordura para a gente adicionar. Percebam que a cada adição, o que eu espero? O ingrediente incorporar. Como assim, Ribamar? A farinha absorveu os líquidos que tinha lá, que era a esponja e o ovo. Eu parti para os ingredientes secos. Eles foram absorvidos, ó, não tem mais nada aqui no meu bowl. Aí eu vou para o próximo ingrediente, que no caso aqui é a gordura. Eu estou utilizando óleo comum, tá? Pode ser óleo de soja, óleo de milho, óleo de cânula, fica a seu critério. Ou você pode também adicionar manteiga, margarina, azeite, a gordura da sua preferência. Você vai fazer o que? Vai puxar de fora e apertar no meio, ó. Isso faz com que a massa absorva o ingrediente que você está adicionando. Aqui não tem importância, pode usar a mão toda, pode espremer com a mão fechada, como eu faço aqui. Não tem importância. Aqui vai transferir temperatura para a massa, ela vai chegar aí aos seus 30, 31 graus. Dependendo também da temperatura ambiente, locais mais frios, a massa vai ficar mais fria. Mas de qualquer forma a gente vai estar adicionando temperatura porque a gente vai estar misturando com a mão. Percebi que o óleo foi absorvido, gente. Eu terminei o primeiro momento, que é a mistura da massa, onde eu adicionei todos os ingredientes e fiz a mistura. Agora eu vou para o segundo passo, que é o desenvolvimento dessa massa. Como assim o desenvolvimento? Eu vou agora dar a textura que eu quero na minha massa, certo? E a gente vai fazer o processo de sova. Não põe nada na bancada. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Não põe óleo, não põe farinha, não põe nada. A gente vai só trabalhar, porque nesse momento a minha massa ainda está bem fragilizada. Então tudo que eu adicionar aqui ela vai absorver. Então não adiciona nada. Para poder sovar vai ser só mesmo aqui na bancada. Aí como é que eu faço? Eu rasgo e junto essa massa, ó. Rasga ela e junta novamente. Então, bora botar a mão na massa. Você pode utilizar também uma espátula para poder ir ajudando a raspar. Esse processo de desenvolvimento, gente, para poder dar o ponto na massa, a gente vai levar em média de 20 a 40 minutos. Vai depender muito do tipo de massa que você estiver fazendo. Como a gente está fazendo uma massa rica, uma massa suave, que tem muito ingrediente abrandador, ela dá o ponto mais rápido do que se fosse uma massa como um ciabatta, um focaccia ou o nosso pão francês. Então, bora lá! O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O
pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimum, bucho de boi com farinha, come cuscuz com manteiga e batata com passarinha. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico leva a família para um salão de beleza, manda cortar o cabelo e na pele faz limpeza. E a filha volta tão linda que parece uma princesa. O pobre leva a família num salão barato e fraco, manda raspar a cabeça e o cabelo do sovaco, e o filho fica igualmente um filhote de macaco. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Bora lá, meus queridos. 35 minutos de mistura. Nossa massa já ficou bem homogênea. Não gruda mais nas mãos, ó. Eu não lavei as mãos, isso aqui foi só misturando a massa, tá? E a gente faz de novo o teste de glúten. Corta lá um pedacinho, faz a bolinha e a gente vai abrir novamente, ó. Olha como ela tá bem resistente, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse um chicletinho mesmo, ó. Então aqui já tá no ponto. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma bolinha e vai deixar essa massa descansar um pouco. Ela acabou de passar por um processo bem estressante, que a gente sovou, rasgou, oxidou essa massa. Então ela precisa levar um tempo de descanso. Então a gente vai lá, põe um pouquinho de óleo. A partir de agora, tudo que a gente for fazer com essa massa, a gente vai ter que untar tanto as mãos quanto também as superfícies. Então a gente vai deixar ela aqui de lado e vai esperar 10 minutinhos, ok? 10 minutinhos de descanso na nossa massa, tá, gente? Então a gente vai dar continuidade agora no nosso processo de modelagem. Por que a gente dá esse descanso? Se eu for trabalhar a massa assim que eu termino de misturar, ela vai estar muito resistente, então eu vou ter dificuldade para modelar o meu pão. Balança já ligadinha, botei um pouco de óleo aqui em cima dela e eu vou pegar aqui um pouquinho do óleo que eu passei aqui também para passar na bancada para poder ficar fácil de trabalhar. Então vamos lá. O nosso pãozinho hambúrguer, ele vai ter 70 gramas de massa. Não rasguem com a mão, utilizem ou uma espátula ou uma faca de serra para poder cortar esse pão, certo? A gente vai pesar lá 70 gramas. Ok. E aí já a gente continua a modelagem. Gente, nosso pão já está pesadinho, a gente vai começar a modelar agora, tá? Para bolear pão é um pouquinho complicado, mas depois que você pega a prática fica tudo mais fácil. Então como é que a gente vai fazer? Patinha de siri, dedo mindinho e dedo polegar na bancada e a gente vai arrastar esses dedos na bancada fazendo um movimento circular, ok? E arrastando o fundo dessa massa na bancada. Então vamos lá, ó. Movimento circular, o mindinho e o polegar não levanta de jeito nenhum, certo? Da bancada. E a gente faz a nossa bolinha, o nosso pão hambúrguer. No fundo ele vai ficar com esse furinho, tá? É normal, porque a gente friccionou e juntou tudo para dentro desse furinho, ok? Então tá feita a nossa bolinha, ó. Deixa aqui de lado, mais uma vez, ó. Mãozinha de siri, põe lá em cima da massa, dedo mindinho e dedo polegar sempre arrastando na bancada e a gente vai girar, ó. Não precisa ter pressa, vão treinando devagarzinho que vocês vão conseguir, certo? Continuando, a gente vai utilizar aqui a bandeja lisa, baixinha, tá? Lateral baixa, e vamos untar com óleo. Gente, não precisa pôr muito óleo não. Pode ser óleo, pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser azeite, fica a seu critério, tá? Contanto que você unte toda a bandeja de forma adequada. Untei a minha bandeja, eu vou colocar os meus pães. Então vamos colocar aqui, dá um espaço bem bacana entre eles, para que eles consigam crescer o máximo possível, que assim você consegue um pão bem maior. Vamos lá. Nosso pão agora ele vai fermentar pelo menos 2 horas.
Esse tempo de fermentação é interessante para poder fechar aí umas 4 ou 5 horas no total, contando com a pré-fermentação da esponja. Então eu deixei 2 horas fermentando a esponja e eu vou deixar em média mais ou menos 2 horas a 3 horas esse pão fermentar, ou até ele dar o tamanho que eu quero. Seguinte, meus queridos e minhas queridas, 2 horas e meia depois, olha o tamanho que está o nosso pão. Vou deixar minha mão aqui para vocês terem uma ideia. Ele já cresceu bastante, e como já é o tempo estimado que eu ia deixar entre 2 horas e 3 horas, eu já vou colocar ele para assar, certo? Meu forno eu vou colocar a 280 graus e vou pré-aquecer por 20 minutinhos. Aí deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês que eu adaptei aqui do meu forno, tá? Ó, no teto do meu forno, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, eu colei papel alumínio com o lado espelhado para baixo, tá? Por quê? Porque eu precisava diminuir o tempo de forneamento, porque os meus pães ou qualquer outro produto semelhante ficava ressecado e não corava bem. Então eu coloquei o papel alumínio com o lado espelhado para baixo para refletir calor. E aí eu diminuí em 10 minutinhos o tempo de forneamento. Então esse pão aqui vai ficar no meu forno a 280 graus por 15 minutos, forno pré-aquecido 20 minutinhos. Ok? Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Olha só o resultado como é que ficou. 15 minutinhos de forno. Tá esfriando ainda, tá, gente? Ele tá super quente, mas olha a textura desse pão, ó. Bem fofinho. Lembrando que não foi uma farinha especial, foi uma farinha de uso doméstico. Se fosse com uma farinha especial para panificação, o resultado ia ser muito melhor. Mas olha como é que ficou esse pão. E o bacana, gente, é que é um pão totalmente livre de qualquer tipo de composto químico ou qualquer outro ingrediente que tenha química. A gente pode considerar que é um pão totalmente artesanal, dito que a gente não utilizou nenhum tipo de aditivo químico, a gente só usou ingrediente comum. E olha a característica desse pão, que bacana. Espero ele esfriar totalmente, ele não pode estar nem morninho, ó, olha a textura, para poder embalar. Então como é que eu vou fazer? Vou esperar ele esfriar totalmente, né? Ele vai levar aí meia hora, 40 minutinhos para poder esfriar. Depois de frio, gente, é que a gente vai embalar. Quanto tempo esse pão vai durar? Como é um pão que a gente não colocou nenhum tipo de conservante, ele vai durar aí no máximo em 5 a 6 dias. Principalmente tendo em vista que é uma massa rica, e ela tende mais facilidade a mofar por conta de ter mais açúcar, certo? Então eu vou deixar em média aí 5 dias de consumo para esse pão. Aqui em casa não chega a durar nem tudo isso não. E o ideal é o quê? Colocar no saquinho fechado. Então você pode embalar de 4 em 4, de 2 em 2, de 3 em 3, e aí você guarda o seu pãozinho aí para você ir consumindo durante a semana. E aí, meus queridos e minhas queridas, que jornada longa, hein, pra gente conseguir fazer o nosso pão, mas ó, valeu a pena porque o resultado no final é extremamente positivo e muito bom, né? Você ter um pãozinho aí feito totalmente artesanal, saudável, e que você sabe como é que foi feito, não tem preço, né? Então vamos lá, gente, recapitulando: esponja, mistura, fermentação final, cocção e resfriamento são os pontos importantes para a gente poder ter sucesso nessa receita. Para você que gostou, dá o seu like, já marca alguém, já compartilha com alguém, manda esse vídeo para quem estava querendo aprender a fazer pão, e eu vou postar muitos outros vídeos de pão ainda aqui: pão integral, pão de cenoura, pão de batata, pão australiano, brioche, pão doce, donut, eita, tem pão aí para todo jeito. Então se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda pra mãe, manda pra avó, manda pro vô, manda pro pai e beijo, obrigado, gente.